Boa noite, advogados e advogadas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, o Mapa da Isenção do Imposto de Renda, que será dividido em 4 encontros, como vocês já perceberam, onde a minha missão é fazer com que, ao final desse evento, você tenha total capacidade para começar a atuar nesse nicho, que ele é pouco explorado e que vai te trazer uma total segurança no âmbito do direito tributário. Mais uma vez, como eu sempre gosto de falar aqui, quem não me conhece, eu me chamo René Longo, sou advogado tributarista e atuo há mais de 18 anos nesse segmento. Hoje eu irei te apresentar o caminho para você iniciar esse mercado extremamente lucrativo e que te possa ter clientes todas as semanas. Então, como a gente sempre faz, está fazendo aqui nas nossas aulas, também vou mencionar aqui com relação ao sorteio, tá? Nossos presentes e sorteios. O que vem a ser? Olha só, informações importantes. Só lembrando que em cada aula, além de você receber um presente exclusivo, já até receberam nas 2 primeiras aulas, presentes exclusivos, também vamos sortear uma matrícula na minha próxima turma do Fórmula IR614. E ao longo desses 4 dias, antes mesmo da abertura da turma, 4 alunos já integrarão o corpo ali, ou seja, já estão presentes lá na turma, tá? E é de suma importância, então, que você participe de todas as aulas e fique até o final para que possa receber seu presente e poder participar dos sorteios. Aliás, se você ainda não está no nosso grupo VIP do WhatsApp, vou dizer, entra agora, que está aqui na descrição. Então aproveita, entra agora, porque ali vai ter oportunidades exclusivas para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp, tá? Então vamos lá. Mais uma coisa que eu também queria falar com vocês antes da gente entrar no nosso conteúdo, que hoje nossa aula vai ser uma aula hard, tá? Então se prepara. Outra coisa, vamos dar um certificado de participação para aqui da nossa Masterclass. E ao longo do evento, eu irei disponibilizar em nossas 4 lives números, ou seja, 4 números de 2 dígitos, que irão compor uma senha para que você possa ter acesso ao seu certificado. Então, mais uma vez lembrando, é extremamente importante que você participe de todas as aulas, porque elas não ficarão gravadas. Ou seja, se você não pegar um número aqui, vai perder o código e aí não vai conseguir formar ele para você pegar o seu certificado. Então, só para saber que aqui, para você pegar o seu certificado, só para quem realmente está comprometido. Tem? Ok? Vamos lá. E aí, o que nós vimos ao longo dessas aulas e o que você vai ver, tá? Vamos visualizar aqui. No dia 20, que foi na quinta-feira, nós vimos o Tesouro Escondido do Direito Tributário, onde eu mostrei para vocês sobre a identificação dali do nosso cliente. Ontem, quem participou viu que foi uma aula também pesada, onde eu falei muita coisa, que são as estratégias validadas para captar clientes do nicho da isenção do imposto de renda. Ontem, como eu digo, eu abri as minhas estratégias para vocês, a estratégia que eu utilizo no meu escritório. E aí vamos lá, já na aula de hoje, o mapa para começar a atuar no nicho da isenção do imposto de renda. Nessa aula, eu vou te mostrar o passo a passo para você começar nesse nicho, a desenvolver sua autoridade, que poucos advogados dominam dentro do direito tributário. E eu vou dizer para vocês, um mercado que ainda não está saturado. Como eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa, então não perde essa oportunidade. Veja o seguinte, gente, então aqui, como eu mencionei para vocês, hoje eu vou mostrar como atuar efetivamente. Hoje é a parte mais operacional. Primeira aula de identificação, segunda marketing e venda e essa terceira aqui é uma aula operacional. Vou mostrar para vocês como a gente desenvolve realmente atividade jurídica. Hoje a nossa aula não são de habilidades extrajurídicas. Hoje a nossa aula é de habilidade jurídica dentro do campo da isenção do imposto de renda. E por fim, amanhã, que é onde nós vamos fechar nosso evento, nossa Masterclass, falando sobre a rota para se tornar um especialista no nicho da isenção do imposto de renda. Então, nessa aula, eu irei apresentar para vocês casos reais
em que eu efetivamente advoguei e que me fizeram ganhar mais de 20 mil reais por mês atuando nesse nicho. Bem, e mais uma vez, como eu sempre falo, eu gosto de contextualizar. Onde é que nós estamos? Para a gente poder se situar dentro de uma escalada, dentro de um caminhar para, como eu sempre falo, o sucesso. Então aqui, seu degrau de aprendizagem. Então, primeira coisa, eu quero, obviamente, te parabenizar porque você está aqui, comprometido com a sua carreira. E você está na frente, posso tranquilamente dizer, de mais de 90% de vários advogados, dos advogados, porque muitos não se especializam. A grande maioria hoje não se especializa. E, como eu falo, o mapa do sucesso, o caminho do sucesso é a especialização. Então aqui eu tenho, primeiro patamar, como eu já até mencionei para vocês, aquela pessoa que nem sabe do campo da isenção do imposto de renda. Lembra ontem quando eu falei para vocês que tem aquele cliente que nem tem a consciência do problema? Aqui é o advogado, ele não tem nem a ideia da existência da isenção do imposto de renda. Já quem está no patamar superior, que tem aqui esse ícone do Instagram, são as pessoas que consomem o meu conteúdo. Um conteúdo que eu coloco lá, que é um conteúdo de qualidade, sempre estou trazendo aqui novidades, estou trazendo aqui informações para vocês sobre isenção do imposto de renda, mas é um conteúdo limitado. Até mesmo que você pode perceber pela plataforma, pela estrutura que o Instagram ele traz para gente. Então eu coloco ali vídeos relativamente curtos, eu coloco ali algumas postagens, mas de forma limitada, de forma resumida. Já você subiu mais um degrau que você resolveu participar daqui do mapa da isenção do imposto de renda. Você que está aqui já está consumindo conteúdo de um nível maior. Pode perceber que você que assistiu a primeira e a segunda aula. Foram coisas que eu falo ali que não tem como eu passar para vocês lá no Instagram. Haja vista que eu trago aqui, inclusive, o conteúdo visual, trago slides para vocês, explico detalhes, estratégias, que eu não tenho essa possibilidade dentro dali do Instagram. E depois, se você quer avançar mais ainda, você pode se tornar o que eu digo, um especialista na isenção do imposto de renda. Como é que você faz? Ora, a pessoa que faz o curso ou Fórmula IR 614, essa pessoa, ela não vai ter só um conhecimento aprofundado, vai se tornar um especialista, levando em consideração que aqui, que é o meu curso pago, é o curso onde eu coloco ali não só essas estratégias, mas eu coloco toda a estrutura de uma advocacia. A pessoa que está ali no Fórmula vai saber desde o momento como estruturar o seu negócio, a sua advocacia, como executar. Porque é muito mais que um curso, é um treinamento para o advogado, para que o advogado se torne um verdadeiro especialista. E por fim, o último ponto é a minha mentoria, que no momento ela está fechada, mas seria aquele contato quando eu teria ali com a pessoa lado a lado. Eu pego o advogado, coloco ele do meu lado e vamos montar uma estratégia relacionada à sua advocacia. Hoje está fechado, é uma mentoria que eu vendo por mais de 5 mil reais. Então, até porque demanda muito tempo de mim. Me demanda uma dedicação, como eu digo, 1 a 1. E infelizmente eu não tenho todo esse tempo. Por esse motivo, está fechada a mentoria. Então nós temos até ali o campo do Fórmula IR 614. E esse sim, que vai te dar muito resultado, muita possibilidade dentro da sua advocacia. Tá? E gente, olha só. Dentro desse período dos nossos encontros, a gente sempre também, mais uma vez se contextualizando, temos que saber quais são as nossas conquistas. Na primeira aula, ali, melhor dizendo, na aula de ontem, o que você fez? Os primeiros passos para iniciar o seu negócio jurídico. Você teve uma visão empreendedora que eu mostrei para vocês. Entender o processo de captação de clientes. Tudo isso nós trabalhamos ontem. E nós entendemos a forma detalhada como funciona o funil de vendas, porque eu não posso chegar e anunciar para todo mundo. Eu preciso segmentar, preciso saber quem é o destinatário de todo o meu marketing, de todo o meu esforço, para poder entender o perfil dele e trazer ele para o meu ambiente de negócio e, como consequência, finalizar ali a contratação dele, que é o que interessa. No final das contas, o que a gente quer?
fechar contrato. Até porque a gente trabalha, a gente não vive de luz. A gente precisa de ser bem remunerado, até mesmo para desenvolver cada vez melhor, uma melhor qualidade a nossa advocacia. E aí eu tenho também que vimos como estruturar um script de sucesso. Até passei para vocês ontem a apresentação que eu faço na reunião 1 a 1, conhecer as estratégias que trará clientes todas as semanas e, por fim, que eu já acabei de mencionar, entender a importância da reunião 1 a 1, que é a reunião onde eu faço efetivamente o fechamento de contrato. Nas aulas já de hoje, quais serão as nossas conquistas de hoje? É aprender a solicitar o pedido de isenção judicialmente, administrativamente, saber como elaborar uma petição inicial, mostrar para vocês a estrutura de uma petição inicial de reconhecimento da isenção do imposto de renda, entender quais informações devem constar no laudo médico. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então nós temos aqui essas que vão ser as nossas conquistas de hoje, ok? Então vamos avançar e agora vamos focar no conteúdo, porque eu disse para vocês, nosso objetivo aqui é entregar o máximo para vocês de um conteúdo de qualidade, beleza? Então, como eu sempre digo, agora, como é que nós vamos fazer? Para a gente pegar aqui um gancho e até mesmo entender a aula de hoje, vou fazer um resumo do que nós vimos na aula 1 e na aula 2. Vejam, na primeira aula, que foi o tesouro escondido do direito tributário, o que nós vimos ali no tesouro escondido do direito tributário? Gente, vimos a análise do artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88. Nessa aula foi o momento pelo qual eu analisei os requisitos de identificação do meu cliente. Ou seja, a pessoa tem que ser aposentada, pensionista ou militar, ou considerado o militar colocado em reforma. Ou seja, aquele militar inativo, tá? Só que não basta apenas isso. A pessoa também tem que ter uma doença grave, uma das doenças graves listadas no rol do inciso 14 do artigo 6º da Lei 7713 de 88. Só que, como eu mencionei para vocês, embora o STJ realize uma interpretação restritiva, levando em consideração que o artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional menciona que as isenções devem ser interpretadas literalmente. Interpretação literal é uma interpretação restritiva, significa que, no caso, a princípio, eu acharia que seria algo muito pequeno. Porém, tem várias e várias outras doenças que vão desaguar naquelas 17 listadas lá no âmbito da Lei 7713 de 88. Então o rol é muito amplo e também mencionei para vocês que a isenção somente alcança os proventos advindos de aposentadoria, pensão ou militar inativo. Então somente essas pessoas, somente esses proventos que são isentos. E a aposentadoria alcança, seja ela especial, seja do regime geral, inclusive seja aposentadoria privada. Então isso foi que nós vimos na aula, na nossa primeira aula de quinta-feira. Já na aula de ontem, o que nós vimos? Foram as estratégias validadas para captar clientes no nicho da isenção do imposto de renda. Essas estratégias que nós vimos lá no âmbito da aula de ontem, foi quando eu mencionei para vocês o que é uma landing page de alta conversão. Ou seja, ela tem que estar conectada com o anúncio pelo qual você faz lá no Google Ads. Porque não adianta nada você anunciar uma página cheia de informações onde a pessoa ela fica perdida e ainda tem que procurar ali se ela se encaixa. Qual é a consequência? A pessoa entrou ali, não for direto ao assunto pelo qual ela está procurando, o que ela faz? Ela sai. E aí, um clique que ela deu ali na tua página anunciada é um clique que você pagou. E aí você está o quê? Rasgando dinheiro. Então, por esse motivo, existe uma estratégia dentro de uma linguagem, dentro daquela pessoa pelo qual eu vou procurar a captação dele para o meu serviço. Então, nós vimos tanto essa estrutura, quanto também técnicas de vendas.
falei para vocês que a partir do momento pelo qual o cliente entra em contato comigo, o que acontece? Significa que ele se conectou com o assunto pelo qual eu passei ali para vocês dentro do campo da isenção do imposto de renda relativo à landing page, está conectada, ele entrou em contato comigo e aí eu começo o meu processo de vendas. A partir do momento pelo qual eu começo esse processo de vendas, então eu tenho o quê? Já um script, ou seja, um roteiro, onde eu já sei exatamente o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, nada é improvisado. Então tudo é padronizado porque já foram processos já pré-estabelecidos e que são validados para que eu leve o cliente ao final, ao fechamento do contrato. Meu objetivo é esse. Meu objetivo é fechar contrato. E a partir do momento que o cliente fechou o contrato comigo, o que eu tenho? Aí nós vamos entrar na aula de hoje, porque o que adianta eu fechar contrato, fazer tudo o que eu fiz e não saber entregar para o meu cliente, não fazer ali a entrega do serviço? Porque vou frustrar completamente a vida daquele meu cliente. Então, em razão disso, significa o seguinte. Gente, como é que eu vou fazer a entrega do meu serviço? Primeira coisa é, como eu falo, eu sempre coloco aqui, se prepara, pega papel e caneta agora, se você for anotar. Porque agora vamos para um conteúdo mais hard. Olha só. Como eu disse aqui, o que fazer após o fechamento do contrato? Sabe, o que você vai pedir? Você consegue identificar se aquela pessoa ela tem direito ou não à restituição? Como é que você vai fazer o pedido? É o pedido administrativo ou vem a ser o pedido judicial? Isso você tem que saber. Se não, como é que você vai entregar o serviço? Como é que você vai prestar? Porque é o seguinte, você fez todo aquele esforço para fechar o contrato. Esse esforço de fechamento do contrato significa que você está realizando um encantamento com o cliente. E se você não entregar o serviço na altura pelo qual você vendeu, você quebra esse encantamento. E ao quebrar, pode esquecer, perdeu o cliente. Perdeu ali esse cliente. Então você tem que manter o nível. O que você prometeu, você vai ter que entregar. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Agora a nossa análise, que a primeira coisa a gente tem que saber é o seguinte. Viu que ele preencheu os requisitos? Ou seja, os requisitos do artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88, preencheu? Ok. Agora eu tenho que saber o seguinte, quando é que ele preencheu? Porque isso leva em consideração o meu pedido à restituição. E, obviamente, vai impactar diretamente nos meus honorários. Vai impactar tanto o meu cliente como nos meus honorários. Na medida em que, veja, eu até coloquei aqui esse esqueminha, o momento em que foi adquirida a doença. Porque é o seguinte, os requisitos, eles têm que ser cumulativos. A partir do momento que eu preenchi os dois requisitos, ao mesmo tempo, a pessoa passou a ter o direito à isenção. Se lá na frente, eu somente conseguir essa isenção lá na frente, com uma sentença transitada e julgado, o que a sentença ela vai fazer? Qual é a natureza dela? Declaratória. Se é uma natureza declaratória, ela vai o quê? Se reportar desde o momento que a pessoa preencheu os dois requisitos. Por isso coloquei aqui, vejo, essa sequência, uma certa linha no tempo. Essa linha do tempo leva em consideração o seguinte, que eu tenho concessão do benefício, doença pré-existente, laudo médico e reconhecimento da isenção. O que significa isso? Ora, a partir do momento que eu tenho a concessão do benefício e se a pessoa já tem a doença, ela passa a ter o direito, certo? E aí, qual é a consequência? O laudo médico, quando for reconhecido, é um ponto importantíssimo. O laudo médico eu tenho que indicar. E aí eu falo para o meu cliente e digo o seguinte, fulano, quando você for no médico e ele for relatar uma estrutura para você, um laudo, for fazer um laudo para você, peça para ele indicar a partir de quando você é cometido daquela doença. Isso aqui é uma informação indispensável no laudo médico. Por quê? Se ele diz o seguinte, olha, vamos imaginar o seguinte, a pessoa ela é aposentada desde 2015. Ok. Só que no laudo está indicando que ela tem aquela doença grave desde 2019.
quando é que eu acumulei os dois requisitos? A partir de 2019. Então, quando chegar lá na sentença, ela vai dizer, olha, você tem direito a recuperar o crédito até 2019. Ah, mas a pessoa, o laudo está dizendo que ela é portadora de uma doença grave desde 2015. E ela já é aposentada desde 2015. Nesse caso, eu não posso esquecer que eu vou ficar limitado aos últimos 5 anos, ou seja, aos últimos 60 meses, levando em consideração o que está previsto lá no Código Tributário Nacional, no artigo 168, inciso 1. Então, o artigo 168, inciso 1 do CTN, onde ele dá a possibilidade de recuperar o crédito dos últimos 5 anos. Beleza? Então, a partir do momento que eu identifico ali, o momento que eu tenho conjugado os dois requisitos, é o momento em que eu vou poder recuperar esse crédito. Obviamente, limitado a 60 meses. E aí veja o seguinte, a partir do momento em que a pessoa que eu identifiquei essa possibilidade, os requisitos e a possibilidade de recuperar esse crédito, o que eu vou fazer? Vou entrar com pedido. E qual pedido eu vou fazer? Judicial ou administrativo? Eu até coloquei aqui o pedido administrativo. Vamos lá. Aqui eu tenho que levar um papo com vocês de ordem prática. Que é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento de que, se você quiser, não precisa entrar com pedido administrativo. Pode partir direto para o pedido judicial. Independe de análise administrativa para requerer judicialmente. Isso é uma decisão do Supremo, uma decisão tanto antiga quanto recente, ele vem reiteradamente falando dessa forma. Só que acontece o seguinte, não é uma decisão de tema, de repercussão geral, e nem, obviamente, súmula vinculante. Então, o que acontece? É um entendimento pacífico, mas não é vinculativo. E aí, significa o seguinte, que alguns juízes de primeiro grau, por exemplo, de juizado, ou até mesmo da Justiça Federal, eles, se você entrar com pedido de reconhecimento de isenção sem o pedido administrativo, eles extinguem o processo sem julgamento do mérito, alegando falta de interesse de agir. Pois bem, então o que eu sempre aconselho os meus alunos e o que eu faço na prática? Para evitar qualquer rusga com o meu cliente, porque se ele extingue, ou eu vou ter que ajuizar uma outra ação, ou eu vou ter que recorrer. E aí, obviamente, você vai ter que falar para o seu cliente. Só que você falar para o cliente, olha, o juiz, ele extinguiu um processo, mas vamos entrar de novo, ele já pode ficar desconfiado até da tua qualidade técnica. Para que não haja problemas como esse, o que eu faço? O cliente ele vem comigo, eu já entro logo com pedido administrativo. Sei que não há essa necessidade de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas para evitar qualquer tipo de rusga, como eu disse, com o meu cliente, o que eu faço? Então, eu entro com pedido administrativo. Seja ele no regime geral, seja ele no regime especial. Se por acaso for do regime geral, uma coisa que muita gente erra, acha que esse pedido tem que ser feito lá na Secretaria da Receita Federal. E não é. Você tem que fazer no meu INSS. Você tem que fazer no INSS esse pedido. E aí como é que você faz? Você pede para o cliente para que o cliente forneça ali a senha e o login dele do meu INSS. Ah, mas o meu cliente não é cadastrado. Então faz a porra do cadastro do seu cliente. Pede para ele para você fazer ali o cadastro. Entrou ali, fez o cadastro, aí vai aparecer toda a vida dele relativa ao pagamento da sua aposentadoria ou pensão, se ele for do regime geral. E aí como é que você faz? Chegou lá no ambiente, é essa tela aqui que eu estou colocando para vocês. O que você faz? Quando chegar ali naquela lupinha de pesquisa, você digita ali isenção. Quando você digitar isenção, já vai aparecer embaixo solicitação de isenção do imposto de renda. Clica ali, porque é um pedido que eu sempre falo, é um formulário eletrônico. É muito simples. Você tecnicamente não precisa pedir nada, você só vai preencher ali o botãozinho solicitando o reconhecimento da isenção. E aí o que vai acontecer? Clicou ali, você vai passar para outra tela. Nessa outra tela, que aqui ele está dizendo avançar, o que você vai fazer? Você vai clicar ali, vai aparecer um item para você clicar e dizer
pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda com base na Lei 7713 de 88, tá até aqui, ó, solicitação de atendimento de isenção. O que você vai fazer? Aí vai abrir depois uma caixinha onde você vai subir os laudos médicos, receituário, tudo que você tiver do seu cliente. Você, obviamente, tira ali, digitaliza, sobe um arquivo PDF e manda para lá. Só isso. Na hora que você clicou, já ali, pedido de reconhecimento. É uma análise objetiva. Não tem que fazer peticionamento nenhum. Então é algo muito simples. Aí o que você faz? Você pede e espera pelo menos 30 dias. Se for negado ou não analisado, já legitima você, não for analisado dentro de 30 dias, já legitima você a ajuizar uma ação de reconhecimento de isenção. Se for deferido, melhor, já resolveu ali o seu problema. O problema ali do seu cliente, você já conseguiu o deferimento do reconhecimento da isenção. Mas, na grande maioria das vezes, você não vai conseguir no âmbito administrativo, tá? Maioria, você consegue realmente no âmbito judicial. E que pra gente, advogado, é até melhor, se torna muito mais seguro, ok? E aí, o que acontece? Coloquei aqui, o pedido ele pode ser indeferido, como o exemplo, e o despacho, vem aqui, um despacho padrão do INSS, esse aqui, ó. Comunicamos que o seu requerimento de isenção do imposto de renda foi indeferido, em razão do parecer de perícia médica federal. Às vezes nem tem essa perícia. Mas eles, analisando o laudo, já acabam ali, laudo médico, indeferindo. Até porque a gente sabe que aquela análise em massa. Então não tem uma análise especificamente falando, tá? Então, acaba aqui tendo um indeferimento e aí já me possibilita ajuizar uma ação, como eu mencionei para vocês, de reconhecimento de isenção do imposto de renda. Agora, isso aqui, se eu for do regime geral, certo? Todo esse ambiente lá no meu INSS, na hipótese de eu ser do regime geral. Agora, pode acontecer do meu cliente ser do regime especial. E, obviamente, eu estou falando aqui no federal porque eu ainda consigo padronizar mais alguma coisa, tá? Então, eu tenho um RPPS federal. E aí, o que acontece? Existe esse formulário que você baixa e sai preenchendo aqui. Também é algo muito simples. É um pouquinho mais de trabalho porque eu tenho que preencher o formulário. No outro, não. Eu já clico ali direto. Aqui eu preencho esse formulário que eu coloquei aqui para vocês. Inclusive, fornecido pela União. Onde está aqui escrito, ó, requerimento de isenção do imposto de renda. Preenche esse formulário com os dados do meu cliente, tá? E vou juntar com os laudos médicos nesse site aqui, que é o site da União, ó, protocolar documento junto ao Ministério da Economia, que agora já é no caso da Fazenda, mudou. Às vezes ainda aparece ali Economia, mas hoje, com o atual governo, é Ministério da Fazenda, tá? Então você junta ali, mesma coisa, espera. Se foi analisado em 30 dias, e for deferido, beleza, já resolveu o problema do seu cliente. Foi indeferido ou não foi analisado, aí já te possibilita ajuizar. E aí você fala, por que esses 30 dias? Gente, é o prazo dado pela Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. Que essa lei ela diz, olha, que a União tem um prazo de 30 dias para analisar o pedido. Não analisou, aí realmente é considerado o quê? Um indeferimento tácito, ou seja, uma recusa tácita. E aí, o que eu vou fazer? Como eu disse, eu vou partir para o âmbito judicial. Só que para isso, eu preciso entender como é que eu faço esse ajuizamento. Primeiro, temos que saber qual é a lei que vai regular. E aí nós temos, dentro dessa estrutura, a lei do Juizado Especial Federal. Por quê? A grande maioria das ações ajuizadas, posso dizer para vocês que 90% das ações que vocês vão fazer vão ser para o Juizado Especial Federal. Daí nós temos que saber que eu vou aplicar a Lei 10.259 de 2001, que é a Lei do Juizado Especial Federal, só que eu tenho a Lei 9.099 de 95, que eu vou aplicar de forma subsidiária, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, eu aplico de forma subsidiária a Lei do Juizado Especial Federal e ainda de forma subsidiária normas inerentes ao CPC, ao Código de Processo Civil. Então eu tenho essa estrutura da minha parte
processual técnica pelo qual eu aplico. Sendo assim, como é que vem a ser? Eu tenho aqui, até como eu já falei para vocês e corroborando essa ideia, temos aqui a competência prevista no artigo 3º da Lei 10.259, que aqui ele diz o seguinte, ó, compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. E aqui é importante destacar o seguinte, se você ajuizar uma ação cujo o limite, o teto é de 60 salários mínimos, diferentemente do que ocorre no Juizado Especial Civil, onde lá é uma faculdade, você pode ir para a vara civil ou para o JEC, aqui não. Aqui a competência ela é absoluta, tá? Ela não é relativa. Então significa que, se você tem até 60 salários mínimos, você não pode chegar e dizer assim, eu vou distribuir na Justiça Federal. Não pode. Tem que ser juizado especial federal, porque a competência dá de forma absoluta. E aí eu tenho, dentro da competência do Juizado Especial Federal da Lei 10.259/2001, a aplicabilidade, como eu mencionei para vocês, subsidiária da Lei 9.099, que é a lei do JEC. E aí me diz, eu pergunto para você, é difícil? Não é. Por quê? A gente sabe que o rito do Juizado Especial Civil, que vai fundamentar a aplicabilidade do Juizado Especial Federal, ela é norteada pela informalidade, pela celeridade. Então isso facilita a vida do advogado. E aqui eu tenho, vejo, artigo 1º, quando ele fala da Lei 10.259, que diz, ó, são instituídos os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Federal, os quais se aplica, no que não conflitar com esta lei, o disposto da Lei 9.099. Ainda vou dizer o seguinte, aqui a gente ainda tem uma vantagem muito grande, quem advoga só no juizado especial civil. Sabe qual? Aqui a gente não precisa fazer audiência. No direito tributário não tem audiência, porque a gente não discute matéria de fato, só matéria de direito. Então, se você está advogando lá no consumidor, a gente sabe que é um saco fazer ali a audiência. Sabe que às vezes você vai ter que ir para uma audiência de conciliação, depois vai ter convertida para uma AIJ, que você perdeu um tempo desgraçado e não serviu para nada. E o pior, às vezes você nem ganha. Então, realmente, aqui é uma vantagem completamente desproporcional, referente inclusive ao JEC. E por fim, eu tenho um outro ponto que muita gente também não sabe. Enquanto que no JEC, lá, não comporta nenhum tipo de perícia, tanto é que se houver a necessidade de uma análise técnica, será julgado, extinto o processo sem julgamento do mérito, e aí você vai ter que ir para a vara civil. Aqui não. Veja o artigo 12 da Lei 10.259/2001, onde ele diz, olha, para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada que apresentará laudo até 5 dias antes da audiência, independentemente da intimação das partes. Que cabe a seguinte observação. Gente, se ajuiza uma ação no Juizado Especial Federal. Aí, o juiz, quando você juntar, tem que ter um mínimo, que é a causa de pedir. O que você vai juntar? Obviamente, algum laudo médico particular. Se o laudo estiver muito bem feito, com os fundamentos pelos quais eu indiquei já para vocês, ou seja, o nome da doença, qual é a classificação de acordo com a CID, a data do início que a pessoa foi cometida com aquela doença. Se eu tiver essas informações, dificilmente o juiz pede perícia. Ele só vai pedir perícia ou se esse laudo tiver faltando uma dessas informações, ou se for uma doença que não está claramente prevista ali no rol do artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713 de 88. Fora isso, ele já julga direto. A maioria dos meus processos, até porque eu já faço uma análise documental prévia, o que eu faço? Eu já tenho toda essa documentação junto, e aí qual é a consequência? Eu entro com a ação, vem a Fazenda Pública, ela contesta, o juiz já julga direto. Às vezes ele nem pede para fazer a réplica. Já vem a sentença, que ele coloca lá, sentença do tipo A, ou seja, procedente na integralidade do pedido. E aí vejo, diante desse cenário, então nós temos aqui o seguinte,
como é que a gente vai elaborar, a partir de todas essas informações, a nossa petição inicial. Como eu disse, é uma petição inicial, que eu estou colocando aqui para vocês o modelo, inclusive é o modelo que eu utilizo no meu escritório, é o modelo que tanto eu quanto os meus advogados, meus estagiários acabam utilizando, tá? E aí o que nós temos? O endereçamento, Juizado Especial Federal, obviamente qualificação, o nome da ação, que é a ação declaratória de isenção do imposto de renda acumulada, com pedido de tutela de urgência e restituição do indébito. Um ponto importante que a gente sempre pode colocar aqui, olha só como essa ação ela é rápida. Se você observar, o procedimento do Juizado Especial Federal, ele já é célere, ok? Sim. Eu ainda consigo aumentar ainda mais a velocidade, porque o CPC, quando você observa ali no CPC, no artigo 1048, ele fala claramente que todas as pessoas que são acometidas de alguma das doenças da Lei 77.132 de 88, está no CPC, artigo 1048, terão prioridade na tramitação. Então, quer dizer, no âmbito federal, procedimento do juizado, você já tem ali várias pessoas ali, às vezes a pessoa está requerendo ali uma aposentadoria por tempo de serviço ou até mesmo por período de contribuição. Só que se eu encaixar aqui em uma das doenças, que é o que eu estou pedindo, o que eu posso pedir? Prioridade na tramitação. E aí isso aumenta mais rápido. Gente, eu tenho ações que ela começa e termina com trânsito julgado em 3 meses. Em 3 meses, você consegue girar uma ação. Agora, obviamente, isso aqui você tem que pedir. Muita gente, na prática, esquece. Eu tenho certeza. Muitas das vezes vocês nem sabiam dessa possibilidade. Então, coloca aqui para mim. Quem conhecia esse pedido aqui, essa prioridade na tramitação? Fala aí, se você conhecia. Para eu poder saber. Enquanto isso, vamos continuar. E aí eu tenho aqui, dos fatos, por relatar toda aquela situação do cliente, dificuldade dele, da rotina. Isso aí é o que a gente faz sempre. Depois eu entro do direito. O direito é algo que não... A Glaucia não conhecia, Opa. o Celso não conhecia, o Alan não lembrava mais, o André não lembrava, a Tamires conhecia. Então, algumas pessoas conheciam, mas a maioria não conhecia. Então, olha só. Gente, como eu estava aqui mencionando para vocês. E aí eu tenho a parte do direito. Quando eu entro aqui no do direito, eu tenho a parte. O que eu vou pedir? Tutela antecipada. Aí você fala, tutela antecipada para quê? Para pedir que imediatamente seja levantada as retenções. Para que não seja realizada a retenção dali do imposto de renda. Na prática, alguns juízes dão, outros não dão. Mas eu sempre gosto de pedir, porque em um outro caso eu consigo imediatamente a suspensão da retenção sobre ali o pagamento daquela pessoa. Porque enquanto está tramitando o processo, a pessoa já, pelo menos, já teve um alívio com relação ao pagamento do imposto de renda. E aí, um ponto que eu mencionei logo no início dessa aula, que é importante para que a peça corresponde ao ponto quando eu falo repetição do indébito. Gente, nesse caso, na repetição do indébito, é onde eu vou pedir o retroativo. Aí eu vou pedir desde a data X. E aí, quando eu entro com a ação, é importante o seguinte. Junto com essa inicial, ela vem com uma planilha que eu faço. Mas é uma planilha simples. Qual é o documento? Eu vou ali, por exemplo, se ele for do regime geral, eu vou ali e pego o extrato do meu INSS que fala os valores retidos. Somo, não precisa atualizar. Simplesmente somo até onde eu quero. Coloco ali uma planilha, aí eu coloco, não coloco nem por mês a mês, eu coloco ano a ano. E aí eu coloco, por exemplo, estamos agora em abril. Aí o que eu falaria? Se a pessoa está requerendo a restituição de 2019 para cá, vamos imaginar que de fevereiro de 2019 para cá. Aí eu pego o período de 2019, de fevereiro até ali, não pego obviamente janeiro, pego 2020, 2021, 2022, e aí quando chega em 2023, eu só somo até hoje, até o que foi descontado hoje. Junto a essa planilha, não preciso estar atualizando. E inclusive, a somatório é o que vai determinar o valor da causa. O valor da causa dessa inicial é o somatório de quanto eu vou pedir a restituição do indébito. E aí, obviamente, no meu pedido, o que eu vou requerer?
que seja levantado, ou seja, que não ocorram mais as retenções, que seja declarado a isenção do imposto de renda, que eu seja, que eu recupere os valores até a data tal. Então eu tenho aqui esse modelo. E o valor da causa, como eu coloquei ali para vocês, vem a ser o valor que é o somatório de quanto eu vou repetir o indébito. Então essa aqui é a estrutura de uma petição inicial que eu coloco aqui para vocês. Mas aí vejo, ajuizei, montei uma inicial. Qual é o percurso que eu vou ter dentro do Juizado Especial Federal? Veja, eu coloquei aqui um passo a passo para a gente poder entender. Então eu tenho, olha, petição inicial distribuída no JEF. Distribuir, o que vai acontecer? Citação da União pela AGU. Ela vai ser citada, depois ela vem e apresenta a contestação. Apresentou a contestação, tem juiz que pede para você fazer a réplica, tem juiz que nem pede. Aí vai depender ali da situação, que às vezes, no caso, seria até uma manifestação. E aí ele pode pedir ou não. Aí você vai ter que verificar de acordo com o despacho do juiz. Outro ponto, tem juiz que vai pedir perícia médica e tem outros que não. Então quer dizer que esses dois últimos pontos aqui podem ser suprimidos. Às vezes da contestação apresentada para a União, pode pular direto para onde? Para a sentença. No caso, hoje, quando você fala dessa análise de isenção do imposto de renda, é interessante observar o seguinte. A análise do juiz, quando ele for julgar, é quase uma análise vinculada. Pelo seguinte motivo. Gente, eu vou ter ali um laudo médico de um médico particular ou do perito nomeado por ele, dizendo o seguinte, olha, a pessoa, ela é portador, vamos pegar aqui um exemplo, portador de cardiopatia grave. Gente, o juiz ele não tem conhecimento técnico para afastar um resultado, uma conclusão dada pelo perito. O que acontece? Ele sempre vai julgar de acordo com o que está ali no perito ou no laudo. Então, se eu tenho um laudo muito bem feito, dizendo que a pessoa ela é portadora de uma cardiopatia grave, o que o juiz vai fazer? Ele vai decidir. Então, aqui eu já tenho, inclusive, uma segurança. É lógico, eu não vou falar para o meu cliente, olha, isso aqui é uma ação ganha. Mas a gente sabe que a chance de ter êxito é acima de 90%. É muito alta. Porque o juiz aí não vai afastar o que está no laudo médico, porque ele teria que tecer ali argumentos. E aí não teria do jurídico, ele não é da área médica. Você consegue entender, então, a importância e como a gente consegue, inclusive, se programar com os nossos honorários? Porque, vou te dar um exemplo, se você é do consumidor, aí chegou lá, entrou com uma ação, levando em consideração vício do produto. Aí entra com pedido de dano moral. Cara, não tem como saber se o juiz vai dar ou não vai dar. E você não tem nem como quantificar. Fica uma coisa muito aberta. Aqui não. Aqui a decisão do juiz é quase uma decisão vinculada ao que está ali no laudo. Daí que vem a importância da gente se preocupar com o laudo dali daquela pessoa. Com o laudo que foi feito para o teu cliente. Pois bem, tendo essa sentença, caso ela seja procedente, que na grande maioria, porque você já tem a documentação, você já analisou, vai ser procedente, nem continua, morre aqui. Porque, posso dizer para vocês, a União, ela viu que o juiz decidiu com base no laudo de um perito, de um técnico, ela também não vai ter como afastar o laudo. Não tem como questionar. O que a União faz? Ela desiste do recurso. E aí não tem ali a sequência. Caso haja um recurso inominado, por exemplo, você não ganhou, porque houve aqui algum problema, você pode entrar com recurso nominado. Depois vai ter contra as razões do recurso. Tá aqui, recurso especial, na verdade, é do recurso inominado, ok? Recebimento pelo relator, quando ele vai receber, e julgamento pela turma recursal. Aí não tem mais o que falar. Partindo desse momento, seja pela sentença ou seja pela turma recursal, aí vai haver o trânsito em julgado. Ocorrendo o trânsito em julgado, qual será o nosso próximo passo? Executar. A gente precisa executar. E aí o que acontece? Do trânsito em julgado, então eu vou para a fase que me interessa. Eu entro com uma ação de execução, uma petição, melhor dizendo, de execução de sentença. Fundamento, artigo 17 da Lei 10.259. Porque veja o seguinte,
Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição por ordem do juiz à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. Então, olha só, se eu estou no Juizado Especial Federal, significa que o pagamento será feito por RPV. Beleza? Então, até 60 salários mínimos, qual é a consequência? RPV, gente, a partir do momento que ocorre a requisição pelo juiz, são 60 dias no âmbito federal. Então, quer dizer que você gira rápido. Vamos fazer um cálculo rápido. Como eu disse, eu estou levando agora, em média, 3 meses aqui da inicial para a sentença com trânsito em julgado, porque muitas vezes não tem recurso feito pela União. Então, dessa forma, eu tenho 3 meses. Aí depois, eu vou, transitório em julgado, eu vou para o cumprimento de sentença. Mais 60 dias. Significa o seguinte, gente, se você colocar 3 com 2, 5 meses. Me diz qual ação você conhece que venha a ser tão rápido. Nem juizado é tão rápido. Porque não esqueça que aqui eu sempre vou pedir prioridade na tramitação. Então eu já tenho a velocidade, a celeridade do juizado. E eu ainda peço a celeridade levando em consideração o artigo 1048 do CPC. Então como é que eu faço? Então eu vou para essa fase do cumprimento de sentença. Olha só, eu vou peticionar para o juiz, tá? Mesmo que seja ali decisão da turma, vai voltar e eu vou peticionar para o juiz dali do juizado. Nesse momento, eu vou informar ele, vou dizer o seguinte, ó, levando em consideração a sentença que foi transitada de julgado, aí eu pego e coloco só o dispositivo. Porque lá ele vai dizer para mim que é para levantar, fazer o levantamento das retenções e dizer a partir de quando eu posso recuperar. Provavelmente vai estar com base no laudo médico, mas ele vai colocar ali a partir de quando. Aí nesse momento, junto com essa petição de cumprimento de sentença, eu junto uma planilha, e aí nesse caso essa planilha tem que ser detalhada. É uma planilha pelo qual eu vou juntar com cálculos ali de acordo com a taxa Selic. Porque, vejo, a primeira que eu juntei da minha petição inicial não era atualizada. Aqui eu tenho que atualizar de acordo com a taxa Selic. Vou mostrar para vocês como é que é essa planilha, porque aí no caso ela é mês a mês, para que eu possa determinar, para que eu possa aqui determinar ali o valor a ser restituído. Então, veja, nesse exemplo aqui, olha, planilha de cálculo de restituição do imposto de renda retido na fonte. É um exemplo de uma planilha até que eu utilizei de um cliente meu, tá? Então, só para você ter uma ideia. Nesse caso, aí eu coloquei, a pessoa teria direito a partir de março de 2016, que foi quando o juiz me possibilitou recuperar. Aí eu coloquei, ó, taxa Selic mensal, e aí eu venho colocando ali os fatores. Isso aqui eu pego no site da Receita Federal esses valores, tá? Com relação a essas planilhas e vou calculando. Obviamente, isso aqui foi uma planilha de Excel que eu fiz, eu formulei a fórmula, ou seja, inseri a fórmula e coloquei aqui. Então, só para você ter uma ideia, quando eu entrei com a minha petição inicial, o valor era aqui, no finalzinho você vai ver, R$ 20.986,19. Já com o valor atualizado pela taxa Selic, passou de 20 mil para R$ 35.370,99, tá? Não foi um cliente que me deu um retorno muito alto, mas se você observar aqui, dá mais de 10 mil. Porque se você colocar 30%, vamos lá, 369, como foi 35 mil, isso aqui deu para mim 11 mil quebrados, só na restituição do indébito. E o mais interessante, que a segurança que eu tenho, que aí eu vou utilizar o que fala o Estatuto da Ordem aqui, nessa petição de cumprimento de sentença, eu venho logo pedindo o destaque dos meus honorários. O que isso aqui significa? Gente, quando eu vou pedir o destaque dos meus honorários, eu não preciso ter aquela preocupação, o cliente ele vai receber, depois não vai me pagar. Não, o juiz, até porque está na lei, está no Estatuto da Ordem, o juiz vai dizer o seguinte, olha,
junto o contrato de honorários advocatícios, e aí geralmente eu peço 30%, e aí ele vai dizer o seguinte, ó, 30% desse valor já é destacado, separado para o advogado. É assim que eu faço. E aí, gente, se você observar, eu consigo então ter uma segurança no recebimento. Porque a gente sabe que em outras demandas, você tem que ir às vezes junto com o cliente e aí ficar do lado dele ali no banco na hora que ele for sacar para ele poder te pagar. Porque se o cliente recebe, tem cliente que some do mapa e tu fica vendo, vai executar. Às vezes o cliente não tem nada para você executar. Então, em razão disso, eu já peço o destaque dos honorários na minha petição de cumprimento de sentença. Entendeu como é que vem a ser essa dinâmica? Como é que é essa estrutura? E aí, eu te pergunto, vocês conseguiram compreender, como eu falei para vocês? E olha que legal, hoje, diferente de mim e do Jorge, que eu contei para vocês lá na primeira aula, vocês têm a oportunidade de não precisar esperar 11 anos para desenvolver sua advocacia de sucesso. Quem acompanhou todas as minhas aulas até aqui, sabe da oportunidade que tem e sabe que está a poucos passos de iniciar uma atividade num nicho extremamente lucrativo. Agora olha só, eu vou te perguntar. Quanto você pagaria por esse evento? Quanto você pagaria por tudo isso que eu te entreguei? Você consegue me dizer? Coloca aqui para mim nos comentários. Quanto é que você acha que isso que eu acabei de entregar para você valeria? Mas aí vamos visualizar aqui o seguinte. Gente, a verdade é que eu estou entregando para você aqui 18 anos de experiência. Foram 18 anos de erros, mas também de acertos. Para que você possa começar nesse nicho do jeito certo. E uma coisa eu quero te deixar bem clara aqui sobre a isenção do imposto de renda. Que apesar de ser um processo simples, não se engane, não é fácil. Ele é simples, mas não é fácil. Sabe por quê? Empreender não é fácil. Captar cliente, como eu mencionei para vocês, de forma constante, não é fácil. Montar e estruturar um funil de vendas também não é fácil. Quando eu mencionei para vocês ontem, naquela aula, naquela reunião, 1 a 1, onde eu vou fazer um script ali, uma apresentação para o meu cliente, naquela reunião 1 a 1, antes de dar ao final o investimento que ele vai fazer, também não é fácil. E na sua jornada de advogado especialista, existirão pedras no seu caminho. Empreender não é uma jornada fácil. Mas diferentemente de mim e diferentemente do Jorge, inclusive ele até viu ontem e falou, falou de novo no meu nome. Eu falei, pois é, você agora virou para mim referência. Hoje você tem a oportunidade de ter um guia nessa caminhada. Queria eu, há 18 anos atrás, poder ter tido um mentor. Alguém que me mostrasse os melhores caminhos e as melhores estratégias para que eu pudesse ter sucesso. E hoje eu quero dizer que você vai ficar a um passo à frente de ter acesso a essa oportunidade. E é por isso que eu quero te apresentar o Fórmula IR614. Quero apresentar para vocês. Porque eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira profissional de vocês. Então, olha só, o Fórmula é muito mais do que um curso. É como eu sempre digo, é um acelerador de resultados. Agora, deixa eu te falar e te mostrar o Fórmula um pouco por dentro, para você entender exatamente o que é. Muita gente não sabe, acha que pode ser um curso como qualquer outro, e não é. Deixa eu te mostrar a metodologia que a gente aplica aqui no Fórmula. Então veja o seguinte, o Fórmula ele é dividido em módulos. No módulo 1, ele é iniciando sua advocacia em alta performance. Ou seja, lá eu vou falar o que é o Fórmula, como é a comunidade do Clube do Tributarista. O que significa isso? Gente,
É um grupo que nós temos de WhatsApp, onde tem advogados já do Brasil inteiro. São vários advogados que estão trabalhando, que têm ali o objetivo comum de atuar no campo da isenção do imposto de renda. Isso é interessante porque muitas vezes você tem uma dúvida, está no meio de um trabalho, porra, como é que eu faço? Joga lá no Clube do Tributarista. Lá nós estamos todos conectados, um ajudando o outro. Porque, como eu disse, nós somos parceiros, nós não somos ali concorrentes, porque o mercado ele é muito amplo. E aqui no módulo 1 eu vou te ensinar como começar a organizar seus estudos na prática. Já no módulo 2, aí nós vamos entrar dentro já da parte técnica, que é como aplicar o método IR614 na prática. Ou seja, vou te mostrar o que é uma isenção. Nós vamos analisar todas as doenças da lista da Lei 7713 de 88. Nós vamos analisar estratégia processual com base na jurisprudência e principalmente, quem julga isso? Jurisprudência do STJ. Porque não adianta nada a gente simplesmente peticionar sem saber qual é o posicionamento dos tribunais superiores para poder montar a estratégia certa para cada caso que apresente para a gente. Quais são os rendimentos que são isentos do imposto de renda? E falar de uma forma bem mais profunda, bem mais detalhada do que eu comentei aqui com vocês, sobre prescrição do direito de restituição. Para a gente poder, ao chegar o cliente, bater os olhos de primeira e saber exatamente, olha, a prescrição e o direito de restituição vai até aqui. Então isso corresponde a uma aula que eu fiz, elaborei para vocês, está dentro do módulo 2. Então aqui, se você percebeu o fórmula, não é simplesmente aulas soltas. Tem toda uma metodologia, são módulos que são escalonados para o seu crescimento, para a aceleração da sua advocacia. Dessa forma, passamos agora para o módulo 3. No módulo 3, nós temos como estruturar o seu negócio sem dor de cabeça. E aí é um ponto onde eu vou atuar mais dentro da parte inerente ao empreendedorismo. Porque se eu estou falando para vocês que a gente tem que empreender, temos que atuar, como é que a gente então vai saber sobre gestão? Precisamos saber, porque não adianta eu atuar sem saber sobre gestão financeira, marketing, vendas. Então a gente vai ter uma aula muito mais detalhada do que eu falei aqui hoje para vocês. Ou seja, por que advogar no direito tributário? Quais são os modelos de remuneração, principalmente com relação aos honorários, onde nós vamos poder ali trabalhar relacionado aos honorários iniciais, os honorários no êxito. Como é que você marca a sua presença no digital? Porque hoje é aquela tua história, só é lembrado quem é visto. Então, por esse motivo, nós precisamos colocar uma presença, uma marca, um brand dentro do digital. E isso a gente vai analisar. Qual a barreira de entrada? O que significa isso? O quanto você precisa de investir para poder desenvolver o seu negócio no digital. E você vai surpreender. Porque você precisa de muito menos do que você imagina. Por quê? O nosso objetivo é você atuar numa advocacia digital e não física. Você pode até ter ali um escritório físico, mas o nosso foco é no digital. E por incrível que pareça, o digital é muito mais barato você investir ali do que, imagine, você investir em ter um escritório físico, uma sala, ter funcionários, gastar com energia elétrica, gastar com toda uma estrutura, condomínio. Aqui você não precisa disso. Então essa vai ser a nossa barreira de entrada e montando o seu negócio. Ou seja, como é que a gente vai montar um plano de negócio? Ou seja, se o meu negócio tem início, eu tenho que saber qual é o objetivo dele. Quanto é que eu pretendo ganhar no mês e no ano? Para isso, o que eu preciso fazer? Então isso integra o que eu chamo o meu plano de negócio. Aí avançando, vamos para o módulo 4. Tá vendo como aqui nós temos aqui um curso extremamente robusto? Como eu falei, aqui eu estou te tornando um especialista na isenção do imposto de renda. E aí nós temos as estratégias, como eu falo, matadoras de prospecção para fechar contratos todas as semanas. Como são essas estratégias? Ou seja, como começar a atender clientes sem ter um escritório físico. Aqui onde eu estou falando, nesse ambiente, eu estou na minha casa, é meu home office. Assim como eu estou dando aula aqui para vocês, eu atendo os meus clientes daqui. Então, o que eu prego, o que eu falo aqui para vocês é o que eu faço. E aí vejo,
Onde prospectar clientes, nós vamos ver isso no módulo 4, diferença de valor e preço. Ou seja, o quanto o cliente vai te pagar, ele precisa te valorizar antes, para depois você dar o preço. Então, por isso, você tem que entregar valor para ele. Por isso que eu falei na aula de ontem, naquela apresentação, quando eu estou ali na reunião 1 a 1, vejo, tudo está ligado, conectado. Para isso, ao final, eu poder cobrar os honorários. Então, eu vou colocar aqui técnica de cobrança de honorários advocatícios. Como estruturar vendas conforme o código de ética, porque também não posso vender de qualquer forma. Vocês sabem que eu não posso prometer resultado, eu não posso ter ali uma divulgação comercial. Sabe que muita gente na prática faz, mas eu ensino para vocês de acordo com o código de ética, que a nossa divulgação é uma divulgação informativa, não uma divulgação comercial. E aí, como eu disse, nesse módulo eu também ensino como fazer uma reunião com o seu cliente, contrato de prestação de serviço. E detalhe, todos os documentos que eu falo aqui tem modelo que você pode editar, tá? Então aqui contrato de prestação de serviço. E é importante observar que nesse contrato eu coloco ali uns gatilhos justamente para te proteger na hora de receber os seus honorários advocatícios. Vocês já ouviram falar em negócios processuais? Porque a gente sabe que, por exemplo, a aposentadoria, a pensão, ela é impenhorável. Mas sabe que, embora ela seja impenhorável, ela pode ser disponível? Significa que a pessoa, se ela se comprometer num contrato, ela pode renunciar à penhorabilidade? Então eu coloco isso como uma cláusula. Porque se a pessoa tentar, eu não conseguir por algum motivo destaque, e a pessoa não me pagar, ou às vezes eu consigo administrativamente, e aí tá colocando lá um valor, e a pessoa não me paga, porque obviamente se é administrativo não vai ter o destaque, significa o seguinte, que eu tenho como executar, porque eu posso penhorar sim, pensão ou aposentadoria, mas ela precisa renunciar. Então eu tenho esses gatilhos inseridos ali no contrato. Você sabia disso que poderia acontecer? E aí tenho também, a gente vai fazer aqui uma análise documental, quais documentos pedir e como fazer a análise de cada documento. Como é que eu analiso a declaração de imposto de renda? Como é que eu analiso o laudo médico? Como é que eu analiso os contra-cheques? E nos documentos também te apresento ali como é que vem a ser os modelos deles que podem aparecer para vocês. E por fim, nesse módulo 4 nós temos o modelo de procuração. Eu ensino para vocês a procuração, porque no caso do juizado especial federal, na procuração tem que estar ali de forma destacada a renúncia do excedente aos 60 salários mínimos. Então muita gente pega uma procuração, vou pegar essa não. Mas cara, você precisa saber o que você está fazendo. Então por esse motivo, eu inclusive não só te entrego o modelo de procuração, como eu ensino os elementos indispensáveis que tem que ter na procuração. E aí nós vamos depois para o módulo 5. No módulo 5 são os melhores caminhos para requerer o direito do cliente, direito processual na prática. Sabe essa aula de hoje? Isso aqui é uma ponta do iceberg. Porque no módulo 5 são divididos em 6 aulas, onde nós vamos fazer análise de forma bem mais detalhada, porque aqui eu não tenho como fazer tudo de uma vez nessa aula. Então lá eu vou ter uma aula só sobre análise da inicial e a redação da petição inicial. Lá eu venho construindo uma inicial passo a passo. Nós temos também a questão inerente ao processo administrativo, ou seja, como eu faço esse pedido administrativo? Como eu indiquei aqui para vocês, lá vamos analisar ponto a ponto. Eu abro a tela do meu INSS e analiso com vocês. Temos também a elaboração da petição inicial, como eu já falei para vocês. Procedimento do juizado especial federal, como aqui eu falei para vocês sobre aquela estrutura, lá eu explico de forma bem mais detalhada. Nós vamos analisar a questão da perícia médica, que é o ponto mais importante. O que vai determinar o teu êxito é exatamente aqui. É o laudo médico ou a perícia médica. E também nós analisamos os recursos que você pode oferecer a partir, por exemplo, de algum tipo de indeferimento. Então esses aqui são os módulos que nós temos no âmbito do Fórmula IR 614. Só que não parou por aqui não. Porque além do módulo,
temos os bônus especiais. A gente não pode deixar aqui, não posso deixar de mencionar com vocês esses bônus especiais que vão te ajudar nessa jornada na obtenção do seu sucesso. E aí vamos analisar bônus por bônus que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro deles é a comunidade dos advogados especialistas em isenção do imposto de renda, que é o Clube do Tributarista. Já até mencionei ali para vocês, que eu explico no módulo 1, mas ele é um bônus, ou seja, a partir do momento que você se matriculou, entrou no curso, a gente já te direciona para o Clube do Tributarista, onde tem ali algumas centenas de advogados, todos um ajudando o outro, auxiliando. Às vezes, para você ter uma ideia, eu tô em casa aqui, 2 da manhã, o pessoal tá num papo intenso lá discutindo. Eu tenho até que silenciar o meu WhatsApp, porque eles ficam trocando figurinha a todo momento. E é como eu disse, gente do Brasil inteiro, do norte ao sul. Então é uma comunidade bem legal, que ela é administrada por mim. Eu também sempre estou lá. Se alguém quer tirar uma dúvida, eu estou ali presente, sempre à disposição para ajudar você, amigo e colega advogado. Temos também aqui o módulo do bônus 2, que eu quero apresentar para vocês. Esse bônus 2 é um e-book. O que significa? É o guia prático como montar seu escritório de advocacia e se posicionar no mercado. Muitas vezes você terminou a faculdade e não sabe como começar. Não sabe como é que vai atuar, se vai atuar como pessoa física, se vai atuar como pessoa jurídica. Ah, se eu quero atuar como pessoa jurídica, como é que eu monto meu escritório? Ou seja, onde é que eu faço o registro da minha advocacia? Como é que eu vou estruturar a minha precificação de serviços? Então é um e-book que é muito completo. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 50 páginas que tem aqui, tratando item por item. Eu falo sobre precificação, sobre posicionamento, sobre processos padronizados para aumentar ali a sua produtividade. Eu indico ali aplicativos que são gratuitos, que você pode utilizar no dia a dia, que vão facilitar a vida você como advogado. Você pode se organizar da melhor forma possível. Então tem aqui esse e-book, que é o nosso bônus 2. Depois nós temos um outro e-book com 40 publicações para o Instagram. O que significa isso? Gente, vocês se lembram que ontem eu falei para vocês sobre marketing e vendas. Na parte de marketing, eu até coloquei ali para vocês um triângulo e disse, olha, tipos de cliente que nós podemos ter. Que é aquele cliente que tem a consciência e quer o serviço. Tem um cliente que tem a consciência, mas fica procrastinando. E tem aquele cliente que nem tem a consciência. Então significa o seguinte, gente, para o cliente que não tem a consciência, a gente precisa fazer o marketing. Não é o marketing de busca, mas é o marketing de conteúdo. A gente tem que começar a falar, desenvolver estratégias, dizer o seguinte, olha, você sabia que você poderia ter direito à isenção do imposto de renda? E aí eu falo de uma forma bem simples, porque o marketing de conhecimento, ou seja, de conteúdo, melhor dizendo, eles são informativos rápidos, ou seja, postagens, vídeos de 2 minutos, nem 2, desculpa, 1 minuto no máximo, onde você aparece ali, e aí o que acontece? Por quê? A pessoa está numa rede social, ela não está procurando aquele assunto, mas você pode aparecer, e é interessante que o algoritmo do Instagram, ou até mesmo do Facebook, vai jogar aquela tua informação para uma pessoa que tenha ali mais ou menos, principalmente quando você colocou ali aquelas hashtags. Então isso ajuda bastante. E aí o que acontece? Para você não perder tempo fazendo todos esses criativos, nós já temos aqui 40 publicações. A gente só vai colocar ali a estrutura, já tem a estrutura pronta, só vai colocar ali suas informações, seus dados e ali o teu conteúdo. Porque obviamente tem que ser personalíssimo. Mas você não precisa perder tempo com a arte, que eu sei que isso demanda muito tempo e a gente não tem tempo para perder para isso. A verdade é essa. Então você já vai receber esse bônus 3 aqui para facilitar a sua vida com relação ao seu marketing de conteúdo. Já o bônus 4, esse aqui é como eu digo, ele é o que vai fazer a diferença e vai fazer tirar água, vai transformar em vinho.
Sabe por quê? É um curso de tráfego pago para Google Ads. É a estratégia matadora para ter clientes toda semana de forma automática. Esse curso, aí eu já vou avisando, ele é ministrado por um estrategista, não é por mim. É um estrategista em marketing digital, onde ele vai te ensinar a, primeiro, construir uma landing page. Isso mesmo. Você vai construir uma landing page de alta conversão e de uma forma 100% didática. Ou seja, você não precisa nem pagar uma empresa de marketing para elaborar, que a gente sabe que eles metem a mão. Isso aqui já está como bônus para você no curso. Como também ele vai te ensinar a fazer o tráfego. Junto com o que eu falei para vocês na aula de ontem, onde eu tenho a landing page, como é que eu vou anunciar? Então ele vai te ensinar a fazer uma campanha, onde as pessoas vão aparecer solicitando seus serviços de acordo com a estratégia que você estabeleceu. Então é extremamente, um dos bônus que eu mais acho aqui, que eu mais gosto, que, como eu disse, vai transformar a sua advocacia da água para o vinho. Aí nós temos também, no bônus 5, o mapa da isenção, ou seja, todas essas aulas gravadas você vai poder rever quantas vezes você quiser lá dentro do curso, tá? Então seria o mapa da isenção do imposto de renda. Temos também, como bônus 6, esse aqui é um bônus que a gente está inaugurando. O que seria? Vocês se lembram quando eu falei que vou ter a documentação lá no curso? Então, debaixo das aulas vai ter lá o modelo de contrato, modelo de petição inicial, modelo de contra-razões, manifestações, modelo de cumprimento de sentença. Só que é o seguinte, em formato de bônus, a gente vai te dar todos esses modelos em Visual Law. Todos esses modelos vão estar em Visual Law. 100% editáveis. E detalhe, 100% editáveis. É pelo Word, não é? E pelo PowerPoint. Pelo PowerPoint. Então é de 100% editáveis pelo PowerPoint. Algo que a gente consegue mexer tranquilamente. E aí você pode colocar a sua logo, pode colocar ali a sua cor. E, pô, você sabe que uma petição bem apresentada, porque aqui não é aquele Visual Law, um carnaval, não. É uma coisa sóbria para advogados consciente e que o juiz, ao pegar na mão uma petição toda arrumada, ele acaba dando uma atenção maior. Só que tem um detalhe. Esse bônus é apenas para quem entrar até às 23 horas e 59 minutos de amanhã. Só que as inscrições ainda não estão abertas. Só vão abrir amanhã após a aula. Então, após a aula, até às 23 horas e 59 minutos, se você adquirir o curso, vai levar esse bônus aqui. Que, se você pegar um curso aí de Visual Law, se você pegar ali pacote de Visual Law, você vai pagar aí por fora. Não precisa pagar por fora, já está aqui incluído. Bem, aí nós temos o módulo 7. O que vem a ser esse módulo 7? Esse módulo 7 é como crescer uma masterclass. É como crescer seu negócio no marketing digital pelas regras da OAB. Isso aqui que acontece? Vocês vão ter direito a um evento 100% digital ministrado pelos fundadores da agência de marketing Rocket. É uma agência que trabalha comigo, ela é parceira, e vou dizer para vocês, só para vocês terem noção da qualidade dos profissionais da Rocket, ano passado, em 2022, ela faturou mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão ali nos seus eventos, falando, trabalhando sobre tráfego marketing em geral. Então, eles irão te entregar nesse evento, como eu digo, será um puro ouro. Tanto na etapa de como se portar nas redes sociais, na produção de conteúdo e até mesmo de tráfego. É um evento imperdível. Mas esse também, esse bônus, somente vai poder participar, que é um encontro ao vivo pelo Zoom. Então você ainda pode ter ali interação, tá? Vai ser um encontro ao vivo pelo Zoom, mas só vai ter direito quem se matricular amanhã até às 23 horas e 59 minutos. Então, realmente, é um bônus, na minha opinião, imperdível. E é o que vai estruturar o seu empreendedorismo. Também,
teremos aqui a Power Class. Essa Power Class vão ser o quê? Aulas ao vivo comigo. Essas aulas eu vou analisar ali, estruturar tudo que eu passo para vocês nas aulas gravadas. Nós vamos também ter aulas ao vivo. Serão aulas que você pode tirar dúvida, pode estar ali comigo diretamente. Então também é extremamente importante esse bônus, tá? Que a gente vai dar para você, porque o curso, além de ele estar gravado, mas também ele vai ter essa parte de aulas ao vivo. Então, qual é a consequência? Dentro dessa estrutura, nós temos o bônus, que é a nossa Power Class, temos também o acompanhamento extraordinário. Esse acompanhamento extraordinário serão apenas para os 50 primeiros que se inscreverem. O que significa isso? Gente, esse acompanhamento extraordinário é que a gente tem um grupo de WhatsApp onde eu estou lá diariamente colocando ali tarefas para vocês. Estou colocando inclusive casos concretos para a gente poder analisar. Eu vejo ali quais são ali as suas respostas e analiso um a um. O objetivo é proporcionar ainda mais a sua evolução. Lá eu irei, como eu disse, passar ainda mais detalhes de como será, como você vai fazer para conquistar clientes todos os dias. Então esse aqui corresponde ao nosso bônus 9, que é o acompanhamento extraordinário. E por fim, também é um outro bônus que nós estamos inaugurando aqui. O que vem assim? Esse aqui eu vou dar um bônus de R$150 pelo Google Ads para os 3 primeiros que se inscreverem. Por quê? Só assim, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu acredito tanto no meu método, eu acredito tanto que vai dar certo, que eu quero patrocinar. Pelo menos no início, a primeira campanha. Os 3 primeiros vou pagar ali R$150 no Google Ads. Então isso é para que vocês não tenham desculpas. Não tenham desculpas para começar a captar clientes. E aí, quanto você pagaria para ter acesso a todo esse conhecimento? Diz aí, quanto é que você acha que vale esse curso? Quanto é que você acharia que valeria a pena pagar para ter todo esse conhecimento? Então, advogado, você pode ter certeza que vai custar menos do que você irá receber de honorários iniciais com apenas um cliente. É isso mesmo. Cara, o que eu estou falando aqui, o valor do curso, ele é muito menos do que você vai ganhar em honorários iniciais com apenas um cliente. Pode ter certeza disso. E eu só irei abrir as matrículas do Fórmula amanhã, no dia 23/4, após a nossa aula. Então já coloca na sua agenda. Se você quer ser um dos primeiros, que tem inclusive todos os bônus ali, inclusive ali o bônus do Google Ads, corre, porque fica atento, porque amanhã, após a aula, a gente vai abrir as inscrições por Fórmula. E agora, eu quero separar aqui os curiosos dos advogados, que realmente querem mudar sua advocacia. Eu quero agora apenas os super interessados em ingressar no Fórmula. Então é o seguinte, hoje nós temos uma fila de espera do Fórmula que tem mais ou menos uns 80 pessoas. Só que eu quero que você entre para essa turma. Então, pensando em você, pensando que você está comprometido com a sua advocacia, eu criei um grupo de pré-matrícula. Então, criei um grupo de pré-matrícula. E aí, o que acontece? Esse grupo é um grupo especial onde nós iremos enviar os links da matrícula nos 30 minutos antes dos demais grupos. Então, o que acontece? Quem estiver no grupo de pré-matrícula vai, inclusive, ter acesso a todos os bônus pelos quais eu mencionei aqui para vocês. E como é que você faz para entrar? Então, minha equipe está disparando agora os links lá no grupo dos super interessados, que é lá no grupo do WhatsApp. Lembrando, para estar no grupo do evento, não garante a sua vaga no treinamento. Se você quer garantir a sua vaga, você precisa estar no grupo de pré-inscrição. Existe ali o grupo do evento, que é o que vocês estão, mas você precisa entrar no grupo de pré-inscrição para poder
ali se inscrever e aproveitar todos os bônus pelos quais eu mencionei para vocês. Ok? Então não perde não, hein? E aí, gente, a senha de hoje para o seu certificado, ela é o número 14, tá? Então vai formando o código. Primeira aula teve um código, uma senha. Segunda aula teve uma segunda senha. E hoje, a terceira senha. Amanhã a nossa quarta e última senha, tá? Então, não esquece, senha de hoje, número 14. E aí, veja o seguinte, vamos agora para o nosso sorteio. Vamos agora para o nosso sorteio de uma matrícula do Fórmula IR614. E aí, Patrick, como é que vai ser esse sorteio? Você que tem lá uma promoção no nosso feed que a gente deixou ontem. Hoje o sorteio é para as pessoas que comentaram lá a publicação do Instagram. Como é que vai funcionar? A gente vai sortear, vai aparecer uma pessoa. Se ela estiver ao vivo aqui com a gente, ela vai ser contemplada. Caso contrário, a gente vai tentar mais uma e mais uma terceira pessoa. Se ninguém aparecer hoje, amanhã a gente vai sortear 2 matrículas só para quem estiver aqui no WhatsApp com a gente amanhã. Perfeito. Então nós vamos sortear quem fez os comentários lá no nosso feed, na publicação de ontem do feed, tá? Só que a pessoa, para ser contemplada, ela tem que estar ao vivo aqui com a gente. Se não tiver, a gente... Parou? Caiu? Gente, tô em off, não? Não, acho que já voltou. Voltou? Voltou. Opa, voltei. Então, gente, não sei se vocês escutaram, então deixa eu falar aqui para vocês. Com relação ao preço do curso, muita gente perguntou se preço a gente vai passar para vocês amanhã, tá? Então amanhã, durante a aula, eu vou passar para vocês o preço do curso que a gente está vendo aqui, viabilizando qual seria o melhor preço, até mesmo para conseguir um desconto para quem se inscrever amanhã mesmo, tá? Então acompanha a gente, que aí amanhã a gente passa para vocês. Beleza? Então vamos aqui avançar. Quais foram as suas conquistas hoje? O que você entendeu? E detalhe, antes disso, fala aí, vocês gostaram da aula? Gostaram da aula de hoje? Vamos lá. O que vem a ser? Aprender e solicitar o pedido de isenção judicialmente. Aprender e solicitar o pedido de isenção administrativamente. Como elaborar a sua petição inicial. Entender quais informações devem constar no laudo médico do seu cliente. Tudo isso nós analisamos hoje. Também. E amanhã, o que nós vamos aprender? Como precificar sua hora de trabalho. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Porra, é o que interessa a gente, né? Quanto é que a gente vai ganhar decorrente do nosso trabalho? Como cobrar os honorários advocatícios? Como se valorizar como advogado? E como agregar valor antes do preço? Então isso é o que nós vamos visualizar amanhã. E, obviamente, ao final é onde eu vou apresentar para vocês a oportunidade de se tornar um especialista em isenção do imposto de renda pelo Fórmula IR614. Vamos lá pro sorteio? Pessoal, falei aquela hora no sorteio, vamos então agora fazer o sorteio. Como eu disse, a gente vai selecionar uma das pessoas que fizeram os comentários lá na postagem no feed, tá? Mas para ela ser contemplada, tem que estar aqui ao vivo. Vamos lá. Sortear. Todo mundo vendo aí? Sim. Igor Irmes. Igor Irves. Está presente, Igor? Vamos esperar pelo Igor. Vamos aqui. Enquanto isso, tem alguma pergunta? Vamos lá, tem sim. Pergunta do pessoal aqui. Ó, o Alan Flor comentou. 60 salários mínimos. A condenação dentro do teto do GF dispensa precatória? Repete, por favor, a pergunta. O Alan Flor comentou. 60 salários mínimos. A condenação dentro do teto do GF dispensa precatória? Sim. Nesse caso, o que acontece? Até o teto não tem precatório. A RPB recebe em 60 dias. E detalhe, os 60 salários mínimos é dentro do pedido que você vai fazer ali. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu calculei a minha ação e pedi o retroativo. Deu 60 salários mínimos. Só que
O processo, vamos imaginar que durou 1 ano. Não é comum, durou 1 ano, durou 2 anos. Gente, ele pode ultrapassar o limite de 60 salários mínimos. Sabe por quê? Porque isso está dentro do período da tramitação. Não foi o pedido do pagamento até onde você retroagiu. Então você soma também o período de tramitação da ação. E mesmo que ultrapasse, vai estar dentro dali do pagamento via RPV. Ok? Olha só, o Igor, acho que eu vi que ele se apresentou, não foi? Isso aí. É o Igor Andrade, estou aqui. Igor, meus parabéns. Seja bem-vindo ao Fórmula. Você vai ter ali um treinamento que vai te possibilitar alavancar a sua advocacia. Pode estar certo. Ele entrar em contato com o suporte do grupo. Ok. Até segunda-feira a gente entra em contato Tá. com ele. Ô Igor, faz o seguinte, entra com o suporte que tá lá no grupo do WhatsApp, tá? Chega lá, olha, eu sou o Igor que fui contemplado pelo sorteio, que até segunda-feira a minha equipe vai entrar em contato com você e vai te passar todas as informações e como você vai poder estar dentro dali do Fórmula IR614. Beleza? Então vamos avançar, gente. A Lorete, coitada, diz que, poxa, nunca ganho. Não perde esperança, Lorete. Quem sabe amanhã não vai ser seu dia. Pois bem, gente, e aqui, presente de hoje, que é a base de uma petição inicial. Viram que eu dei a petição inicial hoje para vocês, ensinei? Então, o modelo eu vou disponibilizar para vocês. Esse é o nosso presente. E aí, como é que ele faz para pegar esse presente? Precisa acessar o link da aula 4. Tá. Que a gente vai colocar agora aqui no Gente, grupo. para você acessar seu presente, que é o modelo da petição inicial, você acessa o link da aula 4, que está aqui no chat. Então, tá aqui agora. E aí, o que ele vai ter que fazer lá? Lá ele vai ter que entrar na descrição e pegar o link. Ativar o lembrete Tá. e pegar Lá, na aula 4, você vai pegar o link, ativa o lembrete para poder receber ali o seu presente da aula de hoje. Isso. Já tá fixado, já tá tudo pronto para você ir lá pegar. Ok, perfeito. Gente, então nós temos aqui esse seu presente. E se alguém tiver uma dúvida, esse é o momento pelo qual eu vou tirar a dúvida de Ó, o vocês. Gutenberg Júnior perguntou: o laudo médico tem que ser recente, fazendo menção à doença pretéritas, ou tem que ser abrigo? Tem que ser o quê? Abrigo? Ele mandou abrigo. Não, olha só, aí essa parte final nem entendi. Mas vamos lá, olha só. Sobre o laudo médico, quem fez a pergunta? Foi o Gutenberg Júnior. Gutenberg, olha só, Gutenberg. Sobre o laudo médico, sempre é aconselhável você ter um laudo recente. Se seu laudo for muito antigo, é capaz do juiz pedir uma perícia médica para poder ainda avaliar aquela pessoa, tá? Mas, se por acaso no laudo, porque como eu já falei antes, a isenção ela é dada de forma permanente. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A pessoa era portadora de uma doença grave, fez o tratamento e ficou boa. E ela só tem como confirmar aquele laudo antigo. Se tiver, ele vai estar valendo sim, tá? Muitas vezes, se a pessoa ainda é portadora de uma doença, ou até mesmo não tem ali um laudo antigo, e aí, obviamente, se aconselha você fazer um laudo recente, dizendo, ó, a pessoa ainda é portadora daquela doença, tá? Mas, eu não tenho um laudo novo. O juiz ele pode pedir um laudo novo ou ele pode também se basear só no antigo. Tudo vai depender da clareza que estiver no laudo. Glaucio Araújo perguntou: epilepsia é uma doença que habilita a isenção? Então, boa pergunta. A epilepsia, ela não está contemplada diretamente na isenção, na Lei 7713. Mas ela pode gerar uma das hipóteses previstas no artigo 6º, inciso 14, tá? Só pela epilepsia, não. Porém, como eu falei para vocês, se ela resultar em uma das doenças, aí vai ter direito sim à isenção. E a última pergunta? Flávia perguntou: Flávia Patim, os herdeiros podem pedir a restituição? Boa pergunta, Flávio. Flávia, né? Isso. Se os herdeiros podem pedir a restituição. Podem sim. E aí, obviamente, eu tenho que estar baseado em laudos, ali em documentos capazes de comprovar que o de cujos ele tinha ali o direito à isenção do imposto de renda. O que acontece? Às vezes ocorre a seguinte situação. A pessoa entrou com pedido administrativo, juntou toda a documentação, foi negado e nesse teria ela veio a falecer. Os herdeiros, então, eles podem pedir essa restituição?
Pode. Tem total direito. Inclusive, é posição pacífica hoje do STJ. Agora, se ainda não foi feito o inventário, quem vai entrar, quem vai ter legitimidade, tem que ser o inventariante, ok? Então, tirei essas dúvidas aqui de vocês. E, gente, com isso, nós fechamos aqui o nosso encontro, nossa terceira aula. Eu quero agradecer enormemente a presença de vocês. Estou muito feliz pela participação de vocês. Tentei entregar o máximo de conteúdo hoje para vocês e pode esperar. Amanhã tem mais, tá? E não esquecendo, entre no grupo de pré-inscrição da matrícula, tá? Lá no grupo para você ter todos aqueles bônus pelos quais eu mencionei. Porque senão vai perder essa oportunidade. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gente, beijo a todos. Boa noite, bom descanso e até amanhã.